Olá, meus queridos, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 19 de março. Então, hoje na nossa aula de história, nós vamos falar sobre a herança indígena. É o nosso assunto de história. Então, a Pro preparou o vídeo para vocês assistirem. Então, vamos acompanhar para ficar por dentro do nosso assunto, certo? Vamos lá acompanhar. Herança indígena. Muitos costumes que temos hoje foram herdados dos indígenas. Então, vamos conhecer alguns desses costumes. Como vocês estão vendo, na confecção de instrumento, os indígenas eles aproveitavam a natureza para fazer os instrumentos utilizados na cozinha, na roça, na pesca e na guerra. Então, eles utilizavam o barro, a cabaça, as folhas, as raízes e os cipós. Produziam também instrumentos musicais. De modo, os instrumentos musicais indígenas, eles apresentavam uma imensa variedade e eram confeccionados com mais diversificados materiais. Na alimentação, em grande parte dos alimentos indígenas, era utilizada a mandioca. Os indígenas, eles faziam a farinha ou a massa da mandioca e usavam na preparação de outros alimentos. Hoje, usamos muito dos alimentos indígenas em nossa vida diária. Confira, temos aí a banana, o palmito, o milho, a mandioca, a macaxeira, o amendoim, a pitanga, caju, cará e a batata doce. No folclore, a cultura indígena é transmitida de geração a geração por meio de oralidade. Assim, a memória é fundamental para argumentar as histórias de vida e criadas por cada povo indígena. Com essas histórias, eles conseguem explicar seu mundo, suas receitas, o surgimento do mundo, da lua e do sol. Muitas das lendas que conhecemos são de origem indígena, como o Saci-Pererê, a Mãe d'Água, o Curupira e o Guaraná. No vocabulário, existem várias palavras que usamos no nosso dia a dia. Elas são de origem indígena. Quando os portugueses aqui chegaram, eles descobriram que havia uma língua principal, que era o tupi, e essa língua era muito falada pela maioria dos indígenas. Vamos conhecer agora algumas palavras de origem indígenas e seu significado. Temos aí abacaxi, que é fruta cheirosa, caboclo, procedimento do mato, e pipoca, que é o grão de milho que se arrebenta em flor por efeito da torra. Agora, já que vocês assistiram o vídeo, vamos acompanhar a atividade que vocês vão fazer no livro de história. Vamos lá. Questão 1. Observe a imagem. Aí abaixo tem duas imagens. Vocês vão observar, em seguida vai responder as questões. Primeira questão está: de acordo com a imagem acima, as ocas, que é a moradia dos índios, elas são feitas de quais materiais? Observando esta outra imagem, este é o tipo de moradia indígena? Então, o tipo de moradia indígena é costume que adotamos? Número 2. Responda as questões sobre a alimentação indígena. Letra A. Qual é a base da alimentação dos indígenas? Letra B. Pesquise e escreva quais as carnes consumidas pelos indígenas. Letra C. Cite duas frutas que os indígenas comiam. Letra D. Que alimentos eles preparam com o milho e que são muito comuns em nossas mesas? Letra E. Como a mandioca é usada hoje em dia? Letra F. Qual desses alimentos faz parte da sua alimentação? Aí o número 3 tem um pequeno texto, você
vai ler esse texto e em seguida vai responder as questões relacionadas a esse texto, certo? Que tá. Letra A. Cite alguns fatores que provocaram o desaparecimento de vários povos indígenas. Letra B. Qual é o órgão responsável para defender os direitos dos indígenas? Aí vocês, no texto que vocês vão ler, vocês vão encontrar a resposta. E na nossa atividade de cidadania moral e ética, página 9, você vai responder um teste que tem aí com umas perguntas, certo? Vocês vão prestar atenção direitinho para poder responder. Que tá, ó, presta atenção. Você cuida bem do planeta Terra? Aí quem vai dizer é você respondendo as perguntas que estão aí embaixo, certo? Tenham um bom final de semana, se protejam e até segunda-feira. Tchau!